Estamos na Red Zone, seus loucos por futebol americano. Como é que vocês estão? Como passaram nesse Thursday Night Football? Será que foi que nem a minha noite? Bem, eu sinceramente eu não resisti ao jogo. Eu apaguei com o jogo ainda acontecendo no seu quarto quarto. Sim, resisti até o quarto quarto. Ah, Isaac, mas o jogo foi com pontuação. Não é porque teve ponto que foi bom. Nem toda goleada é um bom jogo. Nem todo jogo 0-0 é um jogo ruim. Então, no futebol americano, talvez a gente possa analisar da mesma forma. Nem todo jogo com 43 pontos totais, como foi o caso aqui, foi um bom jogo. Às vezes poderia ter sido aí um 10-15 e ter sido até melhor. Lógico, não com esses dois times, óbvio. Porque Denver Broncos e New Orleans Saints não têm sido aí os melhores times. Mas vamos falar disso já já, porque agora eu vou pedir aqueles favorizinhos para vocês, né? Deixa seu like, se inscreva no canal, comente, compartilhe. Isso faz os algoritmos do YouTube entenderem que o canal está sendo relevante e importante. E aí começa a espalhar para mais pessoas aí, Brasil e mundo afora. Já fizeram tudo isso? Então vamos embora pro vídeo. Solta a vinheta. Bem, galera, não foi um jogo de grandes números para um dos ataques. Tá? Começando pelos quarterbacks. Bo Nix pelo lado dos Broncos não lançou nenhum touchdown, mas também não lançou interceptação. Teve 16 passes completos de 26 tentados e 164 jardas totais. Porém, todavia, entretanto, o jogo corrido dos Broncos fez a festa na defesa do New Orleans Saints, que sinceramente, mesmo com os afastamentos por contusão, não achei que seria tão frágil dessa forma. Tivemos aí 225 jardas, porque Jarrett Stidham, um quarterback reserva, que entrou ali no finalzinho do jogo, teve aí 2 jardas negativas, porque foi ajoelhado em campo para o final do jogo. Porém, todavia, entretanto, continuando, 225 jardas é muita, mas muita coisa que uma defesa permite. Javonte Williams, 14 jardas, 88 jardas em 14 corridas. Bo Nix, 75 jardas em 7 corridas. Jaleel McLaughlin, acho que é assim que pronuncia o nome dele, 35 jardas em 4 corridas. O Aldrick Estime, 29 jardas em 5 corridas. E o Jarrett Stidham com menos 2 jardas, que foram as jardas perdidas nos dois ajoelhares para encerrar a posse de bola, na verdade encerrar o jogo. Do lado oposto, nós tivemos exatamente o oposto de números de jardas. O Spencer Rattler anotou aí 172 jardas. No final do jogo entrou o Jake Haener com 38 jardas. A diferença é que Jake Haener teve só 3 passes de 4 tentados, e enquanto o Spencer Rattler teve aí 25 passes de 35 tentados. Ele tentou mais, acertou mais passes, só que não foram efetivos. Não teve um touchdown anotado, aliás, teve um só anotado, mas já nem foi com o Spencer Rattler, já foi com Jake Haener, e foi assim, touchdown de final de jogo, de garbage time. Jake Haener aí conseguiu fazer em pouco tempo o que Spencer Rattler não conseguiu, mas tá certo, o jogo já estava meio que abandonado, dava 33-3 para o time dos Broncos, e aí nós vamos ter um time que não consegue marcar, principalmente não consegue avançar em campo. Muitas jogadas pararam antes do meio de campo. Teve muito, mas muito punch no lado do New Orleans Saints. Não é que teve pouco punch do lado dos Broncos, só que os Broncos ainda fizeram 33 pontos, tá certo? 7 desses 33 pontos, inclusive foi o último touchdown marcado. Para Isaac, você falou que foram 2 corridos, teve mais um, como assim? Teve um touchdown marcado de retorno de fumble. Foi um fumble forçado pela linha ofensiva, fumble recuperado, e aí nessa recuperação o Cody Barton retornou para touchdown, correndo igual uma jamanta carregada, mas conseguiu fazer o touchdown. Do outro lado, ponto negativo aí para o nosso querido amado idolatrado salve SQN, né? Só que não dá para falar que é querido amado idolatrado, porque é novo na liga ainda, fez um jogo relativamente bom contra o Tampa Bay Buccaneers, mas esse foi péssimo, né? O jogo contra os Broncos, que em tese poderia ser um jogo melhor para ele começar a querer se afirmar na NFL, ele errou demais, ele não percebeu duas
pelo menos 2 blitz que causaram fumbles nele. A primeira foi perdida, o fumble não teve a pontuação, ou foi na que teve o touchdown, não me recordo agora. Mas ele teve um fumble perdido que ele não leu, ele não viu a blitz chegando, tá certo, chegou do lado cego, mas antes do snap ele poderia ter identificado essa blitz chegando, ele não identificou, tá certo, é o segundo jogo dele na liga, mas ele teve suas experiências no college, ele teve suas experiências lá no high school, só que a gente sabe que ele saiu de Alabama porque ele não foi tão bom. Ele foi para Carolina do Sul, ele não foi tão consistente lá também. Ele teve seus momentos de brilhantismo, no jogo seguinte era terrível. E assim a gente foi vendo e conhecendo o Spencer Rattler. E parece, a princípio, que será assim também na NFL. Ele foi escolhido em terceira rodada, não é nenhuma escolha de primeira rodada precipitada. Podemos dar mais tempo a ele, talvez, será? Ou talvez não seja dado tanto tempo, ele seja trocado de lá para cá, não sabemos como vai ser o futuro dele. Foi só o segundo jogo dele como titular, porque o Derek Carr está machucado. Agora, com a atuação final de Jake Haener, na próxima semana, se Derek Carr não voltar, Rattler vai continuar como reserva? Ou vão tentar Jake Haener logo de cara? E aí, só o futuro vai nos dizer. Temos uma semana e pouco aí ainda para esperar esse jogo acontecer. O curioso foi que Spencer Rattler, apesar de ter tido suas inconsistências, ele distribuiu bem a bola em seus lançamentos. Teve vários jogadores que receberam passes, ok? Cedric Wilson Jr. teve 57 jardas aí, o touchdown recebido de Jake Haener. Teve o Mason Tipton, que teve 45 jardas em 6 recepções. O Foster Moreau, tight end, que teve 38 jardas em 2 recepções. Bubby Mims, 37 jardas em 3 recepções. Jawan Johnson, 18 jardas em 3. Alvin Kamara, 14 jardas em 6 recepções. Por que eu dei uma parada aí e não segui para Kendre Miller com 1 jarda em 2 recepções de 3 tentadas? Porque, querendo ou não, Alvin Kamara talvez tenha sido uma das principais, ou talvez esteja sendo uma das principais decepções desse time. Tá certo, eu como torcedor, fã de NFL e analista de futebol americano, eu não esperava tanto de Alvin Kamara pelo que ele já vem apresentando nos últimos anos. E nesse jogo não foi muito diferente. Nesse jogo, ele não tem... nessas semanas, depois da semana 2, que eles lá fizeram mais de 90 pontos totais nos 2 jogos somados. Depois, desde a semana 3, ele não vem jogando grande coisa. Curiosamente, desde a contusão do Taysom Hill. Curioso, né? O Taysom Hill faz de tudo dentro desse time. E depois da contusão dele, o jogo corrido já não foi o mesmo. O jogo passado também não foi o mesmo. E sem jogo corrido bem desenvolvido, Isaac, foram 97 jardas. Boa parte dessa jarda já no finalzinho do terceiro quarto e durante o quarto quarto. Já é o chamado aí garbage time, né? O tempo restante do jogo, o tempo lixo. O Kendre Miller foi o melhor de todos com 36 jardas em 6 corridas, seguidas de Spencer Rattler com 34 jardas em 5 corridas. Depois Jamal Williams em 3 corridas teve 17 jardas e o tão falado Alvin Kamara apenas 10 jardas em 7 corridas. Ele foi tacleado atrás da linha de scrimmage algumas vezes, ele não teve avanços tão bons. O maior avanço dele foi de 6 jardas. Ele teve uma média total aí de 1,4 jarda por tentativa de carregada. É pouquíssimo para alguém que, vamos dizer, ainda tem o calibre do nome dele, já que ele foi um grande corredor. Já está na hora do New Orleans Saints fazer suas mudanças, né? Já passou da hora, na verdade. E eles continuam devendo e devendo muito sempre no ano seguinte. O que eles vão fazer no que vem? Não fazemos ideia. Afinal de contas, eles há muito tempo não ligam para a questão contratual. Vai jogando para frente e o time que se vire no futuro. Só que ele já tem void years demais para pagar. Tem jogador que, se for dispensado no ano que vem, talvez fique tranquilo por alguns anos, porque ele tem void years, né? Anos que ficam ali para depois do contrato para serem pagos para o jogador. O Denver Broncos já está oficialmente numa reconstrução. O New Orleans Saints ainda não assumiu uma reconstrução. Ele não mandou nomes de peso embora para tentar enxugar a folha salarial. Eles pagaram um contrato gigantesco pro Taysom Hill. Tá certo, ele é um faz tudo,
Só que talvez não seja algo que a gente possa ver como tão positivo. Mais certo do que o New Orleans Saints, o Broncos, que venceu ontem, tá certo, o Bo Nix não tem jogado bonito, tem muitos erros ainda de principiante e ele é novato, ele não era um novato indicado para sétima, oitava, nona, décima escolha rodada, ele era cotado ali para segundo dia de draft, mas foi escolhido cedo pelos Broncos. Então nós temos uma situação onde um já começou como titular e está aprendendo aos poucos e vai se desenvolvendo aos poucos. Tá certo, não é um Caleb Williams se desenvolvendo cada dia mais e mais, não é o Jayden Daniels, mas ele tem capacidade para ser melhor? Tem. Isso vai acontecer? Só o tempo dirá. Mas os Broncos já começaram um rebuild, mandou um monte de gente aí embora, né? Fez trocas, dispensaram. O New Orleans Saints ainda não fez isso. Se não me engano foi o David Chiodini, eu não lembro qual canal que eu vi, eles falando que o ideal seria também, primeiro, mandar embora o General Manager dos Saints. Porque ele tem feito muita caca econômica ali dentro. Tem que trocar para tentar enxugar essa folha salarial, porque todo ano é de 80 a 90 milhões devendo, ou seja, acima do teto salarial. E o teto salarial não tá pouco não, 254 milhões de dólares por ano não é pouca coisa. Então, eles têm que mandar esse GM, talvez reestruturar todo o front office. Aí é com o dono. Não sou eu que vou falar isso, não é o próprio GM que vai falar isso, é o dono que tem que enxergar isso. Vai trocar o técnico? Sim, eu trocaria Dennis Allen, porque ele pode até ser um bom coordenador defensivo, mas como head coach não está sendo. Bem, é isso que eu entendo desse jogo. Foi isso que eu vi nesse jogo. Além, lógico, usar como influência outras pessoas que já falaram sobre a partida dessa quinta-feira. Eu estou gravando agora porque eu dormi durante o jogo, então, ou seja, não ia acordar só para gravar o vídeo. E eu estava cansado também, a semana foi cansativa. Esse negócio de gravar logo após o jogo não é tão simples assim, a gente dorme pouco, descansa pouco. Então ontem eu não resisti, estou gravando agora, lançando o vídeo agora. Diga aqui nos comentários, o que você achou de Broncos contra Saints, apesar do placar? Foi um jogo ruim, foi bom, foi mais ou menos? Diga aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Esse foi o nosso vídeo, espero que você tenha gostado. Vamos embora para mais touchdown. Valeu!